Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz do professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 31 da playlist de aulas do sétimo ano. E hoje vamos começar a trabalhar as operações matemáticas com números racionais. Vamos falar da adição e da subtração. Vem comigo! Nós já sabemos aí que os números racionais são representados pela letra Q e são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Porém, eles podem aparecer em outros formatos. Aqui a gente tem números racionais na forma decimal e também na forma de fração. Também sabemos que os números racionais podem ser positivos e negativos. Então eu deixei aqui embaixo as regrinhas de sinais que a gente usa, né, para somar números positivos e negativos. Estão lembrados? Ó? Se eu tiver números com sinais iguais, eu vou somar e vou conservar o sinal que os números já têm, beleza? Agora, se eu tiver números com sinais diferentes, na verdade eu não somo, eu subtraio e vou manter o sinal do número que tem o maior valor absoluto. Essas são as regrinhas da adição algébrica que nós estudamos lá nos números inteiros, tá? Essas regrinhas também valem para adição e subtração, a adição algébrica, vamos dizer assim, de números racionais. Vamos começar então resolvendo esses exemplos para depois a gente trabalhar com exercícios. Vamos lá então. Aqui nós temos uma adição de dois números com sinais iguais. Então na prática, o que nós devemos fazer? Nós vamos somar e conservar o sinal que os números já têm. Então aqui a gente tem ó, o 2,7 que é negativo e o 1,6 que também é negativo, eu vou adicionar, vou somar esses números, o resultado vai ser 4,3 e vai continuar sendo negativo, tá bom? Então eu somei os dois números que tinham sinais iguais, somei eles e conservei o sinal de menos que eles já tinham. Aí uma atenção especial aqui, né? Na hora que eu vou somar os números na forma decimal, eu preciso tomar o seguinte cuidado. Eu tenho que colocar ó, vírgula embaixo de vírgula, certo? Não podemos esquecer de posicionar os números corretamente, tá? Unidade embaixo de unidade, décimos embaixo de décimos, vírgula embaixo de vírgula. Tá bom? Se eu errar essa organização, eu vou errar o cálculo também. Vamos lá então, continuando. Aqui eu tenho uma adição de dois números com sinais diferentes. Então, se eu tenho uma adição de números com sinais diferentes, na verdade eu não vou adicionar. O que eu vou fazer? Sinais diferentes eu subtraio, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o 16,58 e vou subtrair o número 7,4, tá bom? Sinais diferentes, subtrai. Lembrando de colocar vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo da unidade, décimo embaixo do décimo. Aqui embaixo do 8 não ficou nada, eu posso preencher com 0. Lembra que 7 inteiros e 4 décimos é a mesma coisa que 7 inteiros e 40 centésimos. Então a gente pode preencher com o 0 que estava faltando ali. E agora a gente subtrai normalmente, né? 8, vou tirar 0 dá 8. 5 tirar 4 dá 1. Vírgula embaixo de vírgula. Do 6 não dá para tirar 7, a gente faz a troca aqui. Vai ficar 16 menos 7 que dá 9. Então, deu 9 inteiros e 18 centésimos. Agora, qual vai ser o sinal desse 9 inteiros? Bom, 9 inteiros ele vai ser negativo, tá? Porque o número que eu tenho aqui de maior valor absoluto é o 16,58. Ele tem um valor absoluto maior que o 7,4. O sinal dele é o de menos, então a minha resposta fica com o sinal de menos também. Deu para lembrar essas regrinhas, tá, gente? Então, não é porque a gente tem uma adição de números racionais que necessariamente a gente vai resolver fazendo a conta de mais, tá? Eu tenho sempre que estar atento aos sinais. Se os dois números tiverem sinais iguais, aí eu faço uma conta de mais, eu faço uma adição, faço uma soma e conservo o sinal que os números já tinham. Foi o que a gente fez aqui em cima, né? Agora, se os números tiverem sinais diferentes, eu não vou somar, eu vou subtrair. Vou subtrair e vou manter o sinal do número que tem o maior valor absoluto. Foi o que a gente fez aqui. Nós subtraímos e colocamos no resultado o sinal do 16,58. Bom, isso quando se tratam de números racionais, lembrando sempre também de colocar vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo, unidade embaixo de unidade.
tem que organizar a conta. Bom, mas isso assim, é conteúdo que a gente já aprendeu, tá? Não preciso ficar, acho que explicando muito sobre essa parte da organização do algoritmo. Isso aí é matéria de quinto e sexto ano. Agora, vamos continuar. Se eu tiver uma representação fracionária, agora é uma subtração de números racionais na forma de fração. Lembra de uma outra regrinha que nós estudamos? Que quando o sinal de menos ele antecede um parênteses, tá? Quando eu tenho um sinal de menos que está antecedendo um parênteses, esse menos com menos vai ficar mais. A gente interpreta isso aqui como sendo o oposto, né? O oposto do menos 4/5. O oposto do menos 4/5 é o mais 4/5. Então aqui a gente teria 1/8 mais 4/5. Então eu estou usando uma regra, que é a regra do sinal de menos quando ele antecede um parênteses. Ah, professor, mas por que você não usou essa regra aqui em cima? Na verdade não é que eu não usei, tá? Mas o sinal de mais, quando ele antecede um parênteses, ele não faz mudança nenhuma, tá? Então o sinal de mais ele não muda nada. Aqui ia continuar sendo 1,6 negativo e aqui ia ser 7,4 negativo. Não ia mudar. Agora, o sinal de menos, quando ele antecede um parênteses, eu tenho sempre que lembrar que o menos antes do menos vai ficar mais, tá? Essa regrinha para a gente tirar o número de dentro do parênteses. Então, ficou aí 1/8 mais 4/5. Como é que eu vou resolver agora uma adição com frações? A gente precisa lembrar que para adicionar frações é necessário que o denominador seja o mesmo. Então, a gente vem aqui, calcula o MMC do 8 e do 5. Tá bom? Que vai dar 40, né? Ó, o 8 divide pelo 2 dá 4, o 5 não divide, copia. O 4 divide pelo 2 dá 2, o 5 não divide, copia. O 2 divide pelo 2 dá 1, o 5 copia, o 5 divide pelo 1, pelo 5, desculpe, e acabamos, né? Então, o nosso MMC é o produto de todos esses números primos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Então, a gente vai trocar o 8 e o 5 pelo 40. Para o 8 virar 40, a gente tem que pensar assim, que número que vezes o 8 dá 40? É só fazer 8 vezes 5. E aí faz a mesma coisa com o numerador e a gente vai obter uma fração equivalente, tá? Uma fração que é equivalente a 1/8, vai ser aí os 5/40. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com 4/5. Eu tenho 5 aqui, eu preciso pensar 5 vezes qual número que vai dar 40. É 5 vezes o 8. Faz a mesma coisa com 4. 4 vezes o 8 vai dar 32 e 5 vezes o 8 dá 40. Agora que a gente tem as duas frações com o mesmo numerador, com o mesmo denominador, desculpa, agora eu posso adicionar ou subtrair, depende da situação. Eu vou olhar sempre nos sinais, né? Olha só, o 5/40 ele não tem sinal, então ele é positivo. O 32/40 também é positivo. Então eu tenho dois números com sinais iguais. Sinais iguais eu somo e conservo o sinal dos números. Então eu vou somar o 5 com o 32, que dá 37. E vou conservar o sinal dos números. Como os números eram positivos, vai dar 37/40 positivo. Tá certo? Deu para entender? Agora, na última aqui, a gente tem uma mistura. Uma mistura entre fração e número decimal. São números racionais em formatos diferentes. Nós já sabemos aí de outras aulas que quando a gente tem formatos diferentes, a gente precisa escolher um dos formatos para a gente estar trabalhando. Há situações em que a fração ela pode ser transformada em número decimal e aí fazer a conta em número decimal. Mas há situações que não, como essa aqui que eu coloquei como exemplo. Por quê? Porque se a gente for transformar um número decimal a fração em decimal, 7/3 vai dar, vamos fazer aqui, ó, 7 dividido por 3, vai dar 2, vai sobrar 1. Põe a vírgula, vai dar 3, vai sobrar 1, tá? Vai dar 3, sobra 1. Ou seja, vai dar uma dízima periódica. E aí não dá para a gente ficar somando, né, com dízimas periódicas, nem subtraindo e nem somando. Então, há situações em que não é conveniente a gente transformar a fração para número decimal, porque pode acontecer de dar uma dízima periódica. Então, o que a gente vai fazer? Eu, em particular, vou sempre optar por transformar o número decimal em fração, trabalhar sempre com frações. Bom, aqui a gente tem, então, menos 7/3 menos mais 1,3. O sinal de menos, quando ele antecede um parênteses, ele vai trocar o sinal de quem está lá dentro, tá certo?
Então a gente vai tirar esse número aqui dentro do parênteses, fazendo essa troca do sinal. Então aqui vai ficar menos 7 terços, menos 1,3. E agora, professor, o que você vai fazer? Agora a gente vai transformar o número decimal em fração. Então vai ficar menos 7 terços e menos 13 décimos. Estão lembrados aí da regrinha? Tá? Aqui a gente tem uma casa decimal, usa um algarismo no denominador, então a gente vai formar o 10, né? Então ficou menos 7 terços, menos 13 décimos. Como a gente tem aqui frações com denominadores diferentes, a gente precisa encontrar o nosso MMC. O MMC do 3 e do 10 vai dar 30, tá bom? Então eu vou pular essa parte do calcular o MMC, vai dar 30. Então eu penso assim, 3 vezes quanto que é 30? Bom, 3 vezes 10 faz a mesma coisa com 7. Então aqui vai ficar 70 30avos. Vou colocar aqui embaixo. Vai ficar menos 70 30avos. Aí menos, agora eu tenho que pensar, ó, o MMC é 30. Então 10 vezes quanto que dá 30? 10 vezes 3. Então 10 vezes 3 é 30. E aí 13 vezes o 3, que vai dar 39. Vamos ficar aí com 39 30avos. E agora a gente olha para a regrinha dos sinais. Eu tenho dois números racionais com sinais iguais. Sinais iguais eu vou somar, tá? Somar e conservar o sinal dos números. Então eu vou fazer 70 mais 39, dá 109. E embaixo 30, né? Então 109 30avos. E o sinal vai ser o de menos, porque a gente vai somar os números e conservar o sinal que os números já tinham. Tá certo? Então deu 109 30avos o nosso último exemplo. Bom, gente, não tem muito segredo não, tá? É que a gente precisa sempre estar lembrando das regras. Sinais iguais, soma e conserva o sinal dos números. Sinais diferentes, subtrai e coloca no resultado o sinal do número que tem o maior valor absoluto. Outra regrinha, tá? O sinal de menos, quando antecede um parênteses, ele troca o sinal de quem está dentro do parênteses. Então é uma forma da gente estar tirando o número de dentro do parênteses, fazendo essa regrinha de sinal. Tá? O sinal de menos, ele troca o sinal de quem está lá dentro. Aqui eu acabei não colocando, vou colocar agora, tá? A gente pode usar a mesma regrinha, né? Ó, vou tirar os números de dentro do parênteses, vai ficar menos 2,7. O sinal de mais, quando ele antecede o parênteses, ele não troca o sinal de quem está lá dentro, tá? Então ficou menos 2,7, menos 1,6. Números que têm sinais iguais, o que eu faço? Eu somo, tá? Somo e conservo o sinal. Aqui é a mesma coisa, tá? Ó, eu tinha aí o menos 16,58, tirei ele do parênteses. Aqui o sinal de mais, antes do sinal de mais não vai mudar nada, então vai ficar mais 7,4. E aí eu tenho dois números com sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai e coloca no resultado o sinal que tem o sinal do número que tem o maior valor absoluto. Bom, pessoal, praticamente é isso. De teoria, é isso que nós temos, tá? Adição e subtração com números racionais. O que a gente vai fazer daqui para frente é trabalhar com a resolução de exercícios, fazer mais exemplos e mais, e mais, e mais. Bom, vou fazer um pedido para você. Quem for continuar no canal, quem está gostando da aula, né? Se inscreva aí no canal do professor, ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano. Deixa aí um comentário legal, deixa o seu joinha. Vamos lá praticar exercício. Bom, nós vamos fazer aí um total de 4 exercícios, tá? Para cada exercício, eu gostaria que você pausasse o vídeo, tentasse resolver, depois desse play para verificar se está certo. Então a gente vai começar com esse aqui, que é um treino, tá? São 5 continhas aí, envolvendo adição e subtração de números racionais, seja na forma de fração ou decimal. E depois a gente vai trabalhar 2 situações problemas e, no finalzinho, expressões numéricas um pouquinho mais elaboradas, com mais números racionais, não só 2, tá? Vamos usar 4, 5 números racionais. Mas sempre trabalhando adição e subtração. Bom, na primeira questão, então, vamos lá na letra A. Eu vou começar tirando os números de dentro do parênteses, tá? Como que eu faria essa primeira aqui? Bom, 12,5 negativo, não tem nada antes desse parênteses, então eu vou só copiar ele. Vai ficar menos 12,5. O sinal de mais, quando ele vem antes do parênteses, ele não vai trocar o sinal de quem está lá dentro, tá? Então eu posso tirar o 4,15 do parênteses e ele vai sair negativo mesmo, tá? Então vai ficar
menos 12,5 e menos 4,15. O sinal de mais ele não troca o sinal de quem está dentro do parênteses. Aí ficamos com dois números que têm sinais iguais. Está vendo que os dois números têm o mesmo sinal, que é o sinal de menos? Sinais iguais, a gente soma, tá? Então, eu vou pegar aqui o 12,5 e vou somar com 4,15. Lembrando de colocar unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo. Aqui eu posso preencher com zero para não ficar vazio, tá? E vamos somar. Vai dar 5, 6, 6 e 1. Então, isso aqui deu 16,65. Qual vai ser o sinal do 16,65? O sinal vai ser o sinal de menos, né? Ó, dois números que têm sinais iguais eu somo e conservo o sinal que os números já tinham. Então, vai ficar 16,65 negativo. Beleza? Então, tá feita aí a primeira adição nossa. Agora, vamos fazer um combinado? Vamos deixar sempre a resposta na forma decimal, tá? Então, eu vou trabalhar as operações na forma que eu quiser, seja fração ou decimal, e vamos combinar que no final a gente vai sempre dar a resposta com o número decimal, tá? Por quê? Porque é o seguinte, quando a gente trabalha em forma de fração, às vezes a minha fração é equivalente à sua, não é igual, né? Por exemplo, a minha deu 4/5, a sua deu 8/10. A do colega deu 12/15, do outro deu 16/20. Tá? Então, para não ter essas confusões, será que eu acertei, será que eu errei? A gente vai combinar de, no final, colocar sempre a resposta na forma decimal, porque aí a forma decimal é um número só, tá? Então, não tem como ser outro número a não ser o 16,65 negativo. Ok? Vamos lá, então. Aqui a gente tem na letra B uma adição de dois números racionais na forma de fração. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou tirar os números de dentro do parênteses. Então, aqui eu tenho 8/7, tá? E vamos lembrar, o sinal de mais, quando ele vem antes do parênteses, ele não vai modificar o sinal do número que está lá dentro, tá? Então, o menos 1/5, ele sai do parênteses negativo mesmo. Então, ficou 8/7, que é positivo, ele não tem sinal, então é positivo. 1/5 tem o sinal de menos, beleza? Então, são dois números com sinais diferentes. A gente já sabe que quando os números têm sinais diferentes, o que a gente tem que fazer? Subtrair, tá? E aí conservar, colocar no resultado o sinal do número com o maior valor absoluto. Só que para eu poder subtrair essas frações, eu tenho que ter o mesmo denominador aqui, tá? Então a gente vem e calcula o MMC do 7 e do 5. O MMC do 7 e do 5 vai dar 35, tá? É o produto entre eles nesse caso aqui, porque o 7 e o 5 são primos. Bom, então eu tenho que pensar 7 vezes que número que dá 35? 7 vezes 5 faz a mesma coisa com 8, né? 8 vezes 5, 40. Então aqui vai ficar 40 35avos positivo. Aqui a gente tem o sinal de menos. Vamos lá. Para o 5 dá 35, eu tenho que fazer 5 vezes o 7. 5 vezes 7, 35. Faz a mesma coisa com o número 1. 1 vezes 7 dá 7. 5 vezes 7, 35. Beleza. Agora, nós já sabemos que eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Então, eu vou conservar aqui esse denominador que é 35. E vamos fazer a subtração. Lembra que sinais diferentes, eu subtraio. 40 tira 7 dá 33. 40 menos 7, 33. Tudo bem até aí? E aí a gente vai fazer o quê? Vamos colocar o sinal do número maior como resposta, né? O 40 ele tem um valor absoluto maior do que o 7. O sinal dele é o de mais. Então a gente coloca aqui 37, 35avos positivo. Vamos passar em forma de número decimal? Para a gente colocar na forma de número decimal, ó, eu sempre pego o número que está em cima, o numerador, que é o 33, e divido pelo que está embaixo, que é o 35. E aí a gente tem essa representação decimal gigantesca aqui. Ó. Deu 0,942857. Enfim, deu isso aí. Só para a gente ter uma noção, né? Se o nosso resultado está certo ou não. Bom, continuando aqui. Na letra C, a gente tem aqui, ó. Deixa eu apagar. Nós temos aqui uma subtração de números racionais na forma fracionária, né?
o sinal de menos, quando ele antecede parênteses, eu preciso tomar muito cuidado com isso aqui, tá? O sinal de menos, quando ele antecede parênteses, o que ele faz? Ele troca o sinal do número que está lá dentro. Então, olha só, aqui eu tinha o menos 3 quintos, que vai continuar, menos 3 quintos, então o menos 3 quintos é só tirado dentro do parênteses, não tem nada antes dele aqui, né? Não tem nenhum sinal. Agora aqui vai ficar mais um quarto. Então ficou menos 3 quintos mais um quarto. O que nós vamos fazer? Nós vamos transformar, nós vamos achar o MMC do 5 e do 4 para transformar as frações equivalentes. Então vamos lá, MMC de 5 e 4. Começo dividindo por 2, fica 2 e aqui 5 mesmo. Por 2 de novo, fica 1 e aqui 5. Por 5 dá 1 e 1. O MMC é a multiplicação desses números, vai dar 20. Beleza? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Aí o que a gente vai fazer então? Vamos pensar. Como é que eu faço para o 5 virar 20? Eu tenho que fazer 5 vezes 4. E faz 3 vezes 4 também. Então a gente vai ter uma fração equivalente que é o 12/20. Negativo, certo? Agora aqui eu tenho um quarto. Como é que eu faço para o 4 virar 20? 4 vezes 5 faz a mesma coisa com o número 1. 1 vezes 5 fica 5. Então vai ficar 5/20 positivo. E agora a gente pensa, né? Ó, eu tenho dois números, duas frações com sinais diferentes. Sinais diferentes eu subtraio, tá? Vou subtrair. Vou fazer 12 menos 5. 12 menos 5 dá 7. Então ficou 7/20. E qual vai ser o sinal do 7/20? O sinal do 7/20 vai ser o sinal do 12, porque o 12 tem um valor absoluto maior que o 5. Então, o que vai prevalecer é o sinal do 12. Então, vai ficar menos 7/20. Essa é a nossa resposta na forma de fração, tá? De repente, alguém achou uma fração aí equivalente, está na dúvida se está certo ou está errado com a minha. O que a gente faz? Vamos comparar na forma decimal. Ó. 7 dividido por 20. Então, a minha resposta seria 0,35 negativo, tá? Todo mundo aí que encontrou uma fração, faz a divisão do número de cima pelo de baixo, tem que dar 0,35. Ok? Então, vamos lá para a letra D. Na letra D, a gente tem aqui ó, um número fracionário e um número decimal. O que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que transformar um número decimal para fração, beleza? Mas antes disso, vamos tirar o número de dentro do parênteses. Vocês perceberam, né, que eu estou toda hora tirando os números de dentro do parênteses. É a primeira coisa que eu tenho feito. Aqui o sinal de menos, quando ele antecede parênteses, o que ele faz? Vai ficar mais, não vai? Ele vai trocar o sinal de quem está lá dentro. Então, nós temos aqui, ó, 1/8 mais 0,25. Tudo bem? Agora, vamos transformar o 0,25 em fração. Vai ficar 1/8 mais... Qual é a fração que representa o 0,25? Tem um monte, né? Mas uma delas é o 25 centésimos. Tá? Copia aqui em cima o número sem a vírgula, fica 25. Embaixo 100. 25 centésimos. Agora a gente vai adicionar esses dois números. Repare que são dois números com o mesmo sinal. Dois números de mesmo sinal, a gente soma. Tá? Então eu vou somar aqui 1/8 com 25 centésimos. Para isso, a gente precisa calcular o MMC do 8 e do 100. Vamos calcular aqui o MMC do 8 e do 100. Dá para a gente começar dividindo por 2, fica 4/50. Por 2 de novo, fica 2/25. Por 2 de novo, fica 1/25. Por 5 agora, fica 1/5. E por 5 de novo, fica 1/1. Multiplicando tudo, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 8 vezes 5, 40, 40 vezes 5, 200, tá? Então, o nosso MMC agora deu 200. Vou colocar aqui, ó. Então, o que nós temos que pensar aqui? 8 vezes que número que vai dar 200? É 8 vezes o 25, tá? E aí faz a mesma coisa com 1. 1 vezes o 25 vai dar 25. Então, ficou 25 200avos, equivalente a 1/8. Aqui a gente vai fazer, ó, mais... que número que vezes 100 dá 200? Então, é 100 vezes 2,
Tá? 100 vezes 2 aqui, e aqui 25 vezes 2, que dá 50. Bom, agora a gente vai adicionar. São sinais iguais, a gente soma. 25 mais 50 dá 75. E 200 a gente conserva, né? Lembra que para somar frações a gente precisa do mesmo denominador. Aí a gente conserva o denominador e soma os numeradores. Ficou 75 200avos ou alguma fração equivalente a essa. Para a gente não ficar na dúvida aí se a nossa resposta está certa ou não, vamos pegar e passar na forma decimal. 75 dividido por 200. Deu 0,375 milésimos. E para a gente finalizar, a gente tem aqui a letra E. Eu vou apagar aqui as de cima para poder fazer a letra E. Vamos lá. Bom, vamos começar tirando do parênteses o 2,69. E é só copiar, porque não tem nenhum sinal antes dele. Aí a gente tem aqui o menos antes do mais. Opa, sinal de menos. Quando ele antecede um parênteses, troca o sinal de quem está lá dentro. Então vai ficar menos 7/8. Agora a gente vai transformar para fração. Vai ficar 269 centésimos menos 7/8. Bom, a gente acabou de achar o MMC do 100 e do 8, né? Que deu 200. Então é só a gente trabalhar agora com as frações equivalentes. Para a gente fazer o 100 virar 200, é só multiplicar por 2, faz a mesma coisa com 269. Para a gente fazer o 8 virar 200, faz vezes 25, faz a mesma coisa com o 7, vezes 25. Então vamos lá. 269 vezes 2 vai dar 18, sobe 1, 13, sobe 1, 5. Embaixo, 200. Menos 200, 7 vezes o 25 dá 175. Então agora a gente vai pensar no sinal dos números. O 538 200avos, ele é positivo, correto? Positivo. Tá? Ele não tinha sinal, se não tinha sinal, positivo. O 175 200avos é negativo, beleza? Então são dois números que têm sinais diferentes. Quando os números têm sinais diferentes, o que nós vamos fazer? Vamos subtrair. Então vamos pegar o 538 e vamos tirar o 175. Bom, essa subtração vai dar, fazendo as trocas necessárias, vai dar aqui 363. Beleza? Agora, qual vai ser o sinal do 363? Vai ser o sinal de mais, né? Por quê? Porque a gente subtrai e mantém o sinal do número de maior valor absoluto, que no caso é o 538 positivo. Então, vai ficar 363 200avos positivo. Bom, será que eu acertei? Será que a minha fração foi igual a essa? Foi equivalente? Vamos ver, ó. 363 dividido por 200, eu vou encontrar como resposta 1,815. Beleza? Então tá aí, gente. Esse foi o nosso primeiro exercício. Um exercício para treinar. Treino, né? Para pegar a manha, pegar a técnica aí. Agora a gente vai trabalhar duas situações problemas que envolvem um pouquinho de interpretação. Cálculo simples, mas tem a interpretação. Vou colocar na sua tela aí, dá um pause, tenta resolver primeiro. A primeira situação problema diz o seguinte, que o Roberto ele reservou 1/5 do seu salário para gastar com passeios e 1/4 do seu salário para comprar roupas novas, tá bom? E aí a pergunta é, que fração do seu salário ele reservou para essas despesas? Então a gente quer saber assim, ó, no total, né? Juntando essas duas, né, o quanto ele gasta do salário com passeio, mais o quanto ele gasta do salário com a compra de roupas, né? Qual é a fração que representa o total? E aí o total envolve sempre uma adição. Ou seja, a gente vai fazer 1/5 mais 1/4. É uma adição de números racionais que estão na forma de fração, os dois são positivos. Então é uma simples adição, né? Cálculo aí bem facinho de fazer. Nós já vimos que o MMC do 4 e do 5 vai ser 20. A gente já viu isso, né? Dá 20 esse MMC. A gente viu agora há pouco, tá? Então eu tenho que pensar aqui, ó. 5 vezes que número que dá 20? É 5 vezes 4. E daí faz 1 vezes 4. Tem que pensar 4 vezes quanto que dá 20? É 4 vezes 5, faz 1 vezes 5. Beleza? Então aqui eu vou ter, ó.
Uma fração equivalente a 1/5 vai ser 4/20. E a fração equivalente a 1/4 vai ser 5/20. É lógico que eu vou somar nessa situação, porque são dois números positivos. Números que têm sinais iguais a gente soma, vai dar 9/20. Essa é a nossa resposta, tá bom? Então, o Roberto, ele guarda aí, ele utiliza 9/20 do seu salário para gastar com passeios e compra de roupas. Vamos lá para mais uma situação problema. Bom, nessa daqui, a Natália foi ao mercado comprar 1,5 kg de feijão para sua mãe. O atendente separou uma certa quantidade de feijão e colocou na balança, obtendo a massa de 1,68 kg. Então, olha só, a Natália queria essa quantidade, mas na balança o atendente colocou uma quantidade maior do que ela queria, correto? O que ele fez? Ele foi retirando alguma quantidade de feijão até chegar aqui. A pergunta é assim, ó. Então, ele retirou o suficiente para a balança chegar a 1,5. Quantos quilogramas de feijão o atendente retirou? Então, a palavra retirou já nos indica aí que foi feito o quê? Uma subtração. Então, do total que tinha na balança, foi retirado uma certa quantidade, que a gente não sabe qual é, até dar 1,5, né? Ou 1,50, que é a mesma coisa. Para a gente descobrir essa quantidade, é só a gente subir ele, né? Pega 1,68, tira 1,50, que é o valor que ela queria, e a gente vai encontrar aí o resultado de 18 centésimos do quilograma, tá? 0,18, a resposta do nosso probleminha. Então, mais uma vez, ó, uma situação problema envolvendo números racionais na forma decimal agora, tá? O anterior estava na forma de fração, esse na forma decimal. E a última questão da nossa aula, é agora que o bicho pega, tá? Vai ser duas questõezinhas um pouquinho mais elaboradas. Só que na letra A, eu vou começar sempre transformando os números decimais em frações, tá certo? Então aqui a gente tem 25 centésimos, né? 25 sobre 100, negativo. Aqui eu tenho mais 1/4. Aí copio o sinal de menos. Aqui eu tenho o número 32 centésimos. Então, vamos transformar aí para fração. E aí, mais 1/5. Então, o que a gente fez dessa linha de cima para a linha de baixo? Nós apenas transformamos aí os números decimais em fração, certo? Agora, a gente vai trabalhar com as frações. Dentro desse parênteses, eu tenho uma conta para ser feita. Então, a gente sabe que numa expressão numérica, temos que dar prioridade para as operações que estão dentro do parênteses. E aqui a nossa adição de frações envolve o denominador 100 e 5. Então a gente precisa achar o MMC do 100 e do 5, tá certo? Então estou fazendo aqui já a divisão. O nosso MMC vai ser igual a 100, tá? O MMC é o próprio 100, o 100 já é múltiplo de 5. Se a gente multiplicar tudo aqui, dá 100. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pensar assim, ó. 5 vezes quanto que dá 100? 5 vezes 20. E aí faz a mesma coisa com 1. 1 vezes 20. Repare que no 32 centésimos eu não vou mexer, tá? E nem nas demais frações que estavam antes aqui, ó. Vou copiar o menos 25 centésimos. Vou copiar o mais 1/4. E vou resolver apenas aqui dentro do parênteses. O 32 centésimos eu copio. Aqui vai ficar mais 1 vezes 20 dá 20, 5 vezes 20 dá 100. Então, ficou aí 32 centésimos mais 20 centésimos. Agora, a gente vai resolver aqui dentro, né? Resolvendo dentro do parênteses, nós temos dois números racionais com sinais iguais. Sinais iguais eu somo, tá? E conservo o sinal dos números. Então, aqui vai ficar 52 centésimos, positivo. Tá? Antes daqui eu tinha o sinal de menos, tinha aqui 1/4 e tinha aqui também o menos 25 centésimos. Tá? Então, por enquanto, olha, o que a gente fez? Transformamos o número decimal em fração, os dois números decimais que a gente tinha, demos prioridade para resolver o que estava dentro do parênteses, e agora a gente vai tirar os números que estão dentro do parênteses.
Bom, antes do 25 centésimos eu não tenho nenhum sinal. Então eu simplesmente tiro o 25 centésimos do parênteses. Né? Como não tem nenhum sinal, é só tirar, né? Vai ficar menos 25 centésimos. 1/4 eu copio. E aqui o sinal de menos, quando ele antecede o parênteses, eu preciso trocar o sinal de quem está lá dentro. Então vai ficar menos 52 centésimos. Bom, tenho aqui já duas frações com denominador 100, uma com denominador 4. A gente precisa agora encontrar o MMC do número 100 e do número 4, que também vai dar 100, tá? Vou fazer aqui, ó, só por desencargo de consciência, mas vai dar 100. Por 2 vai dar 52, por 2 vai dar 25 e 1, por 5 vai dar 5 e 1, por 5 vai dar 1 e 1, tá? O MMC equivale 100. Para a gente finalizar aqui, então, vamos fazer esse 4 virar 100. É só multiplicar o 4 pelo 25, que vai dar 100, e uma vezes o 25 também vai dar 100. E aí a gente vai ficar com 3 frações que tem o denominador 100. Vou ter que apagar aqui para a gente continuar a continha aqui. Ó. Vamos lá, então. Vamos passar para cá. Então, aqui ficamos ó, com menos 25 centésimos. Aqui vai ficar mais 1 vezes 25 dá 25, 4 vezes 25 dá 100, então mais 25 centésimos. E aqui vai ficar menos 52 centésimos. Bom, a gente tem então, ó, 3 frações com um denominador igual, então eu posso somar e subtrair à vontade. O menos 25 com mais 25 vai dar 0, né? Que são números opostos, são números simétricos. Menos 25 mais 25, eu vou subtrair e vai ficar 0, tá? E aí vai ficar o menos 52 centésimos. Então a minha resposta aqui é menos 52 centésimos. Na forma decimal seria menos 0,52. Tá bom? Então essa é a resposta da nossa letra A. Se a gente tivesse percebido desde o início, né, que esses dois números iam se anular, a gente já podia ter anulado lá em cima, né? Se você lembrar que 1/4 é a mesma coisa que 0,25, que não é tão difícil de guardar isso, né? A gente já podia ter cancelado aqui em cima e já finalizava a conta aqui, né? No menos 52 centésimos. Beleza? Mas se você não percebeu, não tem problema. Uma outra situação que pode acontecer também é a gente simplificar. Quando eu passei o número decimal para a fração, eu posso estar simplificando eles. Assim fica mais fácil de eu estar trabalhando, né? O meu MMC não vai ficar tão grande, não iria ficar 100. Tá? Eu poderia ter simplificado. Mas eu vou fazer assim, acho que fica mais fácil de entender. Vamos lá para a letra B. Vou fazer a letra B da mesma forma que eu fiz o anterior, tá? Começando, transformando o número decimal em fração, beleza? O resto eu vou copiar tudo. Então aqui vai ficar 3 décimos menos, abre parênteses. Aqui eu tenho, ó, 156, eu copio, né, o 156, e embaixo eu coloco 100, então são 156 centésimos, mais 4/5, fecha parênteses. Aqui vamos transformar, ó. Eu tenho 3 inteiros e 2 décimos, para transformar em fração eu copio o número sem a vírgula, 32, embaixo eu vou usar o 10, mais 1 décimo. Tudo bem até aí? Então, o que nós fizemos aqui? A gente só transformou o número decimal em fração. Agora a gente tem uma continha dentro do parênteses. Nós sabemos que a prioridade é resolver dentro do parênteses. E aqui a gente tem uma adição de frações com denominadores diferentes, é o 100 e o 5. A gente já fez o MMC na questão anterior, do 100 e do 5. O MMC é 100, tá? Então a gente vai fazer o quê? Precisamos multiplicar o 5 para virar 100. Eu tenho que fazer 5 vezes o 20 para dar 100, 4 vezes 20 para dar 100, para dar 80, desculpa. Então aqui vai ficar 3 décimos menos, abre parênteses, 156 centésimos, mais 4 vezes 20 dá 80, 5 vezes 20 dá 100, fechou, e aqui vamos só copiar o restante. Tem outras coisas que eu já podia ir resolvendo, tá? Mas eu vou fazer passo a passo aqui. Por exemplo, já poderia tirar esse número de dentro do parênteses, mas eu deixei para fazer daqui a pouco. Resolvendo então esse nosso parênteses aqui, ó, a gente tem
dois números racionais com o mesmo sinal. Sinais iguais, eu somo, tá? Então vai ficar 156 mais 80, que dá 6. 8 mais 5, 13, sobe 1, 236 centésimos, beleza? E aqui eu tenho 3 décimos, vamos copiar o restante. Bom, uma vez que a gente resolveu a operação que estava dentro do parênteses, agora a gente vai tirar os números de dentro do parênteses, ok? Então eu tenho aqui, ó, o sinal de menos, que está antecedendo um parênteses, então vai trocar o sinal do número que está aqui dentro. O 236 centésimos, ele é positivo, né? Ele está sem sinal, então ele é positivo. Então aqui embaixo vai ficar negativo. 3 décimos menos 236 centésimos. Beleza? Aqui, ó, tinha um sinal de menos que eu acabei esquecendo de colocar ele. Mas o sinal de menos, quando ele antecede um parênteses, ele troca o sinal de quem está lá dentro. Então vai ficar mais 32 décimos. Mais 32 décimos. E ainda a gente tem aqui mais um décimo. Certo? Então a gente ficou aí com 4 frações. 3 delas já tem o denominador 10. Aqui tem uma que é o denominador 100. Então a gente vai ter que calcular o MMC do 100 e do 10, que vai ser 10, né? Desculpa, que vai ser 100. Então a gente só precisa agora pensar assim, ó. 10 vezes quanto que dá 100? Não é 10 vezes 10? Então aqui vai ficar 1 vezes 10. Aqui 10 vezes 10, 32 vezes 10. Aqui 10 vezes 10, 3 vezes 10. Então a gente vai trocar essas frações todas aqui por novas frações, que são equivalentes com o denominador 100. Vou apagar aqui em cima para continuar a conta, tá? Então vamos lá. Ficamos aqui, ó, com 30 centésimos. Menos 236 centésimos, aí mais 320 centésimo e mais 10 centésimos. Ok? Então agora que eu tenho todas as frações com o mesmo denominador, vamos à regrinha de sinais, ó. As frações que têm sinais iguais eu vou somar. Tá? Então, essas que tem o sinal de mais, ó, né, a primeira estava sem sinal, então ela é positiva. Então, essa aqui e essa aqui eu posso somar. Então, eu vou somar essas frações. Qual é o total que eu vou obter? Ó? 30 mais 320 dá 350. Mais 10 dá 360. Então, eu somei as que tinham sinal de mais e essa ficou aí quietinha, né? 236. Ok? Então ficou 360 centésimos, que é a soma dessas 3 positivas, as 3 que tinham sinais iguais, menos a que tinha o sinal de menos, tá? Agora eu tenho 2 frações com sinais diferentes. Uma é positiva, a outra é negativa. Então agora eu subtraio. Tá? Eu vou fazer 360 menos 236, que vai dar quanto aqui, gente? Vai dar 14, 24... dá 124 centésimos, é isso, né? 124 centésimos é a nossa resposta, que na forma decimal dá 1,24. Deixa eu só conferir. É isso aí. Pessoal, então essa foi a nossa letra B, deu 124 centésimos, 1,24. Bom, essa foi a nossa aula de número 31 da playlist de aulas do 7º ano. Ficou um pouquinho longa porque tinha que treinar bastante, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande beijo a todos e até a próxima, onde vamos estudar a multiplicação com números racionais.